Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma videoaula. Nós vamos falar um pouquinho sobre Dom Pedro II, imperador do Brasil. Esse pedaço que eu vou explicar, nós vimos na aula passada, que foi o golpe da maioridade, em que o Brasil passou a ter como governante um garoto com apenas 15 anos incompleto. A pouca idade do novo monarca levou liberais e conservadores e acreditavam ser possível manipular o jovem imperador, a iniciar uma intensa disputa pelo poder, a fim de garantir os próprios interesses. O monarca conseguiu se manter por um longo período. O governo de Dom Pedro II foi o mais longo de nossa história, tendo durado 49 anos, que foi de 1840 até a proclamação da República em 1889. Já o início do segundo reinado no Brasil teve início a crise política que se arrastava desde a abdicação de Dom Pedro I. Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira passou por mudanças fundamentais. Iniciou-se a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado nas fazendas de café e também surgiram cidades e primeiras indústrias. Pois bem, não foi tão fácil assim no início do segundo reinado. Tiveram disputas políticas pelo poder. Dois partidos herdados do período regencial disputavam o poder durante o segundo reinado. O Partido Liberal, que nós vimos já, do qual faziam parte proprietários rurais e camadas médias urbanas, representantes principalmente das províncias do Centro-Sul. E o outro partido era o conservador, que reunia a elite econômica, formada por grandes proprietários rurais, ricos comerciantes e funcionários do alto escalão do governo, tendo em sua maioria representantes das províncias do Nordeste. Mesmo com algumas diferenças aparentes, na realidade os partidos eles defendiam basicamente os mesmos interesses. Pretendiam, por exemplo, manter a maioria da população fora do processo político, por meio do voto censitário. O outro ponto comum era o uso da violência e das fraudes para alcançar seus objetivos. Um ditado muito utilizado nessa época é que nós usamos até hoje, e vocês vão lembrar, né, que alguém de casa deve falar muito isso, é tudo farinha do mesmo saco. Né? Então a gente usa muito isso, né? Quando quer dizer que todo mundo é igual, que não há diferença, que é tudo farinha do mesmo saco. Já devem ter escutado isso, né? Então, nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição. Logo que assumiu o governo do Brasil, Dom Pedro II beneficiou o Partido Liberal, que havia sido responsável pela antecipação da sua maioridade, e chamou somente membros dele para compor o primeiro ministério de seu governo, óbvio. Já viu, né? Só pessoas da sua cúpula, ou seja, só pessoas da confiança dele. Em outubro de 1840, deixa eu passar. Aqui é a foto de Dom Pedro criança, depois as 3 fases de Dom Pedro II.
Em outubro de 1840, ocorreu a primeira eleição para a Câmara dos Deputados. Devido à violência empregada por ambos os partidos, esse pleito entrou para a história como as eleições do cacete. Isso mesmo, o nome da eleição é esse, eleição do cacete. Seus membros, por exemplo, ameaçaram adversários e invadiram locais de votação e ainda fraudaram a contagem dos votos. Podemos ver que esse problema nas eleições vem lá de trás, isso não é da agora, né? Fraudar, usar de violência, usar o próprio prestígio para conseguir algo. Então, aquele ditado é tudo farinha do mesmo saco, está correto até hoje. Os membros do Partido Conservador exigiram que a eleição fosse anulada, o que levou o imperador a dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. O parlamentarismo. Para estabilizar a situação política, foi instituído o parlamentarismo em 1847. No caso brasileiro, esse sistema de governo foi aplicado de forma diferente da original. Após as eleições, o imperador, por meio do poder moderador, aquele poder que dava... esse poder moderador, ele dava todo o poder ao imperador. Ele mandava e desmandava. Podia dissolver a Câmara. Portanto, a frase "o rei reina, mas não governa", que se refere ao modelo parlamentarista inglês, não se aplicava ao parlamentarismo, né, implantado no Brasil, no qual o poder maior ainda estava nas mãos do imperador. E para manter seu poder e governabilidade, o imperador mantinha deputados, juízes, senadores, presidentes de províncias e membros da Igreja Católica sempre próximos e oferecendo cargos públicos, títulos de nobreza e pensões em troca de apoio político. Olha como é que pode. Vocês assistem televisão e vocês podem perceber que tudo isso ainda é usado nos dias de hoje, né? Oferecer dinheiro, oferecer cargos públicos, oferecer, no caso, uma secretaria, oferecer títulos de nobreza não, porque nós não vivemos mais na monarquia. Mas outros benefícios, até hoje, para que eles tenham apoios políticos, eles oferecem, sim, até hoje, vantagens para as pessoas se aliarem a eles. Olha que coisa, né? O famoso toma lá, dá cá, né? Que até hoje é utilizado. A Revolução Praieira. Aqui é o parlamento, né? Que os políticos se reúnem, né? Nesse caso aí se reuniram junto com Dom Pedro aqui em cima, e eles ali discutem as decisões que vão ser tomadas. Aqui nós vamos falar um pouquinho da Revolução Praieira. O que foi essa revolução? Ela aconteceu em Pernambuco. Os liberais estavam organizados em troca do Partido da Praia. Por isso eram chamados de praieiros. A acirrada disputa política entre os membros do Partido Conservador e do Partido da Praia se refletia em todo o país. Os revoltosos divulgaram suas propostas em um documento intitulado Manifesto ao Mundo, no qual reivindicavam o voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, federalismo, ampliação dos direitos dos cidadãos
e a prática do comércio apenas por brasileiro, o que excluía principalmente os portugueses. A luta armada foi vencida pelas tropas do governo central. Com a região pacificada, o liberalismo radical foi completamente afastado do poder. O café permaneceu sendo o produto de maior exportação. As cidades iam surgindo com as ferrovias. As cidades próximas às linhas férreas tiveram grande importância. O crescimento da lavoura cafeeira. No Brasil foi possível graças a uma combinação de fatores: grande procura e pouca oferta do produto na Europa. O solo e clima eram apropriados nas regiões onde era cultivado e o fato de a produção não exigir grandes investimentos. Ou seja, o Brasil ele tinha tudo isso: solo, clima e terras para plantar o café. O café foi o auge do governo, no governo de Dom Pedro II. Aos poucos, a mão de obra nos cafezais foi sendo substituída. Outros produtos também se destacaram no mercado brasileiro, como a borracha e o cacau, itens que começaram a adquirir importância econômica à época. A exploração e a comercialização do cacau ganharam impulso no fim do século XIX. Nós tivemos também um incentivo à criação de gado, mas para o interior do país. Ocorreu após o declínio da mineração. No início da colonização do Brasil, tinha também a pecuária, que era apenas uma atividade complementar às atividades principais de exportação do açúcar. Mas também, durante os séculos 17 e 18, a criação de gado foi se expandindo e se tornando uma atividade independente. A produção algodoeira, que havia se iniciado no século XVIII, era quase toda voltada para a exportação, principalmente para a Inglaterra. Aqui é o café, a roça do cacau, né? Aqui nós temos o cacau aberto, né? Vocês sabem o que faz com o cacau, não sabem? Que todo mundo adora, né? Ou a maior parte adora, né? Aqui, na aula passada, eu já havia... na aula passada, eu já havia mostrado para vocês essa árvorezinha do café, né? Que servia como uma planta ornamental nos jardins das casas, né? E agora a gente pode ver a parte do cacau. Com a relação à borracha, já havia registro do seu uso entre os indígenas na Amazônia. Eles chamavam a borracha de cauchu, a árvore da qual se extraíam o látex. Os portugueses passaram a denominá-la, né, de seringa, porque o produto foi inicialmente empregado na fabricação de seringas. Nós vamos ver mais lá na frente a foto. Deixa eu ver se parece aqui. Ah, tá. Vou voltar. Oi? O ciclo da borracha foi um momento da história econômica e social do Brasil, relacionado com a extração de látex, da seringueira e comercialização da borracha. Teve o seu centro na região amazônica e proporcionou a expansão da colonização, atração de riqueza, transformações culturais e sociais, arquitetônicas também, e grande impulso ao crescimento de Manaus, Porto Velho, Belém, até hoje capitais e maiores centros de seus respectivos estados, Amazonas, Rondônia e Pará.
No mesmo período foi criado o território do Acre, cuja área foi adquirida da Bolívia. O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e a 1912, tendo depois experimentado uma sobrevida entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A borracha foi se transformando em uma matéria-prima cada vez mais procurada para a confecção de objetos de uso industrial, hospitalar, de material bélico e na construção naval. Ou seja, nós usamos a borracha em quase tudo. Hoje, nós temos o petróleo. Aqui é a foto do Barão de Mauá. Quem foi esse homem tão importante no Segundo Império? Foi um grande empreendedor de maior destaque, dono de estaleiros, e investiu no setor de comunicação por meio da montagem de um cabo telegráfico submarino, ligando o Brasil à Europa. Montou fábricas, criou o Banco Mauá, incentivou a construção da primeira ferrovia brasileira, a implantação da iluminação a gás e o abastecimento de água no Rio de Janeiro, e etc. Não foi pouca coisa, né? Ele investiu muito nesse período do Segundo Reinado. Aqui é a seringueira. Eles dão esse tipo de corte aqui, ó, no tronco da árvore, e escorre esse látex. E eles botam essas cambuquinhas embaixo para que esse líquido branco escorra e caia dentro desse recipiente. Depois eles pegam essa borracha, eles aquecem ela e eles vão enrolando ela, eles formam grandes bolas com essa borracha. E aí daí saía do país. Hoje nós temos o petróleo, que faz praticamente tudo, né, no mundo. Se não praticamente tudo, ou tudo no mundo, né? Mas antes, esse período da borracha, né, do ciclo da borracha no Segundo Império, era utilizado para fazer as borrachas que são utilizadas na escola, pneus, entre outras coisas. Hoje, a maior parte é utilizado pelo nosso petróleo. Aqui é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Foi um comerciante, banqueiro, industrial brasileiro. Recebeu tal título por mérito nacional, ajudando na industrialização do Brasil Império, tornando-se um dos maiores econômicos e industriais brasileiro, e promovendo a era industrial e ferroviária brasileira. Então, o famoso Barão de Mauá. Bom, pessoal, aqui são as páginas do livro, né? 32 e 34. Eu quero dar um aviso para vocês. Olha só, essa aula de hoje, ela não entra no portfólio do primeiro bimestre, tá? Vocês só vão utilizar, eu espero que até a avaliação do segundo bimestre, a gente já esteja com aulas presenciais. Mas, caso não estejamos em aula presencial, essa aula de hoje será o portfólio, e vai começar, né, o portfólio do segundo bimestre, tá bom? Não precisa colocar essa aula do início do Segundo Reinado no portfólio do primeiro bimestre. Eu quero que vocês continuem copiando a parte dos slides escrito no caderno, porque vai ser uma forma de avaliação de ponto para o segundo bimestre também, ok? E qualquer dúvidas, vocês podem me procurar pelo e-mail
ou pelo WhatsApp. O WhatsApp se torna mais fácil e mais rápido a comunicação, mas vocês podem mandar mensagem por esses dois meios de comunicação, ok? Um beijo a todos. Beijo em todos.